Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e hoje trabalharemos com a imprensa nanica e a censura na época da ditadura militar. Bom, a censura, ela vai ser instaurada, ou ela vai começar a aparecer ainda na Constituição de 1967, que é quando ela é de fato colocada para a população e o pessoal começa a ver que de fato o Brasil está vivendo um período ditatorial com a presença da censura, certo? Lá existia a censura prévia. Ela foi instaurada no AI-5, tá? Que foi o ato institucional mais pesado da época da ditadura. E o que essa censura prévia fazia? Censurava charges, notícias, colunas, músicas e filmes que atentavam, por exemplo, contra a moral e os bons costumes da época, ou seja, aquilo que os ditadores, né, os militares não concordavam. Então, você estava lendo um jornal, numa Folha de São Paulo, por exemplo, e de repente esse jornal vinha uma receita de bolo no meio do jornal. Com certeza, onde tem aquela receita de bolo, um pedaço do hino nacional, ou até mesmo um desenho que não tinha nada a ver com nada, com certeza alguma charge, uma notícia, uma coluna deve ter sido tirada daquela região e aí colocado ali algo que não tinha nada a ver com o contexto histórico brasileiro, uma notícia totalmente cortada, uma charge cortada, em que era simplesmente feito um X em cima, né? Vinha até o censor, ele lia, fazia um X e aí cortava-se e editava-se o jornal novamente com outra notícia colocada ali. Certo? Isso acontecia com músicas e filmes, músicas proibidas, músicas que passavam pela censura e acabavam sendo cortadas e proibidas de passar na rádio. Por exemplo, uma música que deixou de passar na rádio foi a música Faroeste Caboclo, que tem 8 minutos. Na época, os militares cortaram ela para versões de 3 minutos, 5 minutos, ou até não deixavam ela passar. E filmes, por exemplo, filmes brasileiros, de Glauber Rocha, que eram colocados na época da ditadura e não poderiam passar, ou até filmes estrangeiros que vieram para o Brasil e não puderam passar. Só que isso criou publicações alternativas, que foram, na verdade, a imprensa nanica. Essas publicações são, por exemplo, o Jornal X, que era um jornal de cunho político, que hoje atualmente ganhou uma premiação pela reportagem feita sobre o assassinato do Vladimir Herzog. Tá? O Pasquim, que era um quadrinho, né, um quadrinho de charge, uma coisa que rodava pela mão da população de forma clandestina, não vendia-se nas bancas. Vendia-se alguns exemplares que eram permitidos, mas grande parte saía de forma panfletária. Aí jornais como Movimento e Opinião, que eram considerados subversivos, mas que mesmo assim de maneira panfletária rodavam entre a população e aquilo que ia até as bancas era aquilo que o governo permitia. Bom, o Decreto-Lei número 1077 foi o que institucionalizou a censura. Ah, mas ela não estava institucionalizada na Constituição de 67? Estava, mas esse Decreto-Lei, como o governo militar sempre trabalhava com a colocação e imposição de decretos-lei, ele de fato diz, o Decreto-Lei número 77, assinado pelo Geisel, vai trabalhar dizendo assim, ó, a partir de agora a censura está instaurada, certo? A censura vai ser colocada, isso aqui acontece no ano de 1970, tá? Ele vai instaurar isso, ele vai colocar isso, vai fazer assim, a partir de agora a censura, ela está colocada em todas as formas. Então, às vezes as pessoas atendiam o telefone, ligavam o telefone e para um exilado, uma pessoa que estava sendo perseguida, essa pessoa, para poder falar, por exemplo, com a mãe, com o pai, com a esposa, com algum amigo, tinha outra pessoa do outro lado da linha, uma terceira pessoa escutando o que estava acontecendo, o papo entre essas pessoas. Então esse é o resumo da imprensa nanica e a censura na época da ditadura militar. Obrigado pela atenção.